Olá, excelente tarde para você. Seja muito bem-vindo à sua consulta com hora marcada. Consulta ao doutor está no ar. E hoje, pessoal, o nosso bate-papo eu tenho certeza que vai interessar para muita gente. Afinal de contas, quem não estiver vivendo em um momento como esse, ou passou por um, ou está prestes a. Estamos falando a respeito de relacionamentos. Pois é, e às vezes é tão difícil a gente identificar que um determinado relacionamento pode colocar dúvidas, inseguranças em nós. E a gente se pergunta muitas vezes, mas o que é um relacionamento saudável então? Como identificar quais são os pilares? Será que existe um relacionamento perfeito? Ou é importante a gente investir em diálogo, em respeito, em confiança com o próximo? Quais são aí os segredos? Pois é. E aí, eu ainda vou mais além. A gente ouve tanto falar, pessoal, a respeito de relacionamentos tóxicos. O que é esse tal de relacionamento tóxico? E por que as pessoas elas têm tanta dificuldade em identificar que estão passando por um? Portanto, se você lembrou de alguém que precisa desse bate-papo franco e honesto, nós estamos em transmissão ao vivo pelo site www.hittv.com.br. Já corre lá e compartilha o nosso link de transmissão, pois queremos chegar a quem precisa. Convido você, quem você conhece, se você quiser trazer a sua dúvida, o seu relato, pelo 0 operadora 11 3337 5886. E como o tema hoje é bastante pessoal, eu te lembro que caso você não queira se expor, basta você enviar na sua mensagem a sua vontade de que você não quer ter a sua identidade revelada, que a nossa produção e eu também vamos tomar todo o cuidado, combinado? E temos, é claro, a nossa clássica enquete acontecendo neste exato momento lá no Instagram, pessoal, @consulta ao Dr. Hit TV. Caso você ainda não nos siga, não deixe de nos seguir, que a gente adora produzir conteúdos especiais para interagir, é claro, com você que está aqui nos assistindo. Então, corre para lá para participar da nossa enquete. Diretor, coloca para a gente a nossa enquete na tela. Vamos lá, olha só o que nós queremos saber de você hoje. Na sua opinião, o que é mais difícil em uma relação tóxica? Perceber que está vivendo de fato uma, superar as consequências emocionais, acreditar que merece algo melhor ou sair de fato dessa relação? Clica na alternativa que você considera aí mais difícil, apesar de que passando agora lendo com vocês, cada uma delas tem o seu grau de dificuldade. Enfim. Temos tema o bastante para o nosso bate-papo, não temos? Vamos então conhecer um pouquinho mais a respeito da nossa convidada de hoje, que é muito especial, gente. Ellen Tavares, psicóloga. Olha lá, formada há 20 anos, costuma dizer que foi escolhida pela profissão e desde então segue nessa jornada com compromisso e sensibilidade. Enfrenta diariamente o desafio de combater o preconceito ainda existente em relação à terapia. Sua missão é ajudar o outro a se reconectar consigo mesmo. Como ela mesma costuma dizer, fazer terapia, fazer as pazes com a sua história. Eu amei essa descrição final. Ellen, seja mais uma vez muito bem-vinda aqui no Consulta ao Doutor. Muito obrigada, é um prazer estar aqui novamente, Dani. E é sobre fazer as pazes sim, né? É sobre olhar para si, ter a coragem de olhar para essa história que a gente tem aí construído a cada dia e fazer as pazes, né? E entender aonde a gente errou, aonde a gente precisa se acolher. Fala um pouquinho mais sobre isso, que eu amei essa última vez, né? Da última vez que eu estive aqui, nós falamos disso. Você me perguntou e eu falei que fazer terapia é exatamente isso, fazer as pazes com a sua própria história, né? Então, às vezes você veio de um lar disfuncional, às vezes você teve uma família que não te apoiou nos momentos em que você precisava, mesmo na sua infância. Mas aí, qual é a sua responsabilidade em relação à sua vida emocional hoje, na sua vida adulta? Então, será que para sempre nós vamos ficar vivendo de acordo com aquilo que aconteceu com a gente na nossa história? Ou a gente vai perdoar o nosso passado, perdoar as pessoas que nos feriram e seguir em frente, e encontrar caminhos para que a gente possa fazer as pazes com a nossa história? Entender que nós também temos responsabilidade em relação a tudo aquilo que a gente precisa ser e fazer. Deixar de olhar para aquilo que não tivemos e começar a olhar para a infinita possibilidade de coisas que nós temos pelo futuro. E olha só que interessante que ela estava contando para a gente, né? Sobre cada um de nós termos a nossa história, com tantos desafios, com relações com pais, com mães,
com histórias com outras pessoas, relacionamentos antigos, enfim, fatores que aconteceram na nossa vida que muitas vezes a gente acha que nos define e muitas vezes eles são tão pequenos, só nos ajudaram a crescer. Mas, enfim, aí imagine então que esta pessoa com todas essas variáveis vai encontrar uma outra pessoa com outras tantas variáveis. É sobre isso o relacionamento, não é, Ellen? Cada universo, cada um com o seu universo, tentando ali interagir, criar um universo em comum. É isso mesmo. Duas pessoas que se conectam, que se ajuntam nesse conglomerado de pessoas, mas que têm histórias diferentes, porque cada um de nós tem uma história, carrega uma história. Eu costumo dizer muito no consultório que, para a gente se relacionar, eu não posso esperar que o outro venha e me complete. Não. Antes de entrarmos no relacionamento, qualquer pessoa que estiver disposta a entrar num relacionamento, ela primeiro precisa se sentir inteira. Primeiro, ela precisa ter feito as pazes com ela. Não vou dizer que 100%, muitas vezes a gente ainda traz algumas marcas da nossa história, mas eu não posso colocar no outro tudo aquilo que eu não tive. Então, é muito importante que primeiro eu aprenda a me conectar comigo, entender quais são as minhas necessidades, o que me faltou e o que eu preciso fazer por mim, para depois me relacionar com essa outra pessoa, que também vai trazer a bagagem, vai trazer uma história de vida, uma história de relacionamentos. Então, eu não posso, de maneira alguma, me conectar com alguém, sendo que eu não estou conectada comigo mesma. Eu preciso entender quais são as minhas dificuldades, o que eu preciso para eu ser feliz. Será que eu realmente preciso do outro para ser feliz? Será que eu consigo encontrar a felicidade em mim mesma? E aí sim, quando aparecer outra pessoa, essa pessoa venha e aí a gente some. Eu falo que é uma soma. Né? Quando a gente se conecta com outra pessoa, é uma soma de duas pessoas que estão felizes e que querem partilhar de uma vida juntos. E olha só, então, pegando este ganchinho desta soma que deveria ser feita, o que caracteriza um relacionamento saudável? Que muitas pessoas ouvem falar nesse termo, eu busco um relacionamento saudável, o meu relacionamento é saudável. Como identificar? Quais são os pilares de um relacionamento saudável? Primeira coisa é, para eu estar em um relacionamento saudável, eu tenho que estar saudável, tá? Nenhuma pessoa que não está bem emocionalmente, ela tem condições de se estabelecer em qualquer tipo de relacionamento. Até na busca de um emprego. Se o entrevistador percebe que a pessoa não está bem, ele não contrata. A mesma coisa no relacionamento. Você pode até entrar, mas não fica. Não sustenta. Não há sustento, não há base, não há fundamento. Então, a primeira coisa é, eu estou pronta para entrar em um relacionamento? Essa é a primeira coisa. Segunda coisa, quando eu estou no relacionamento saudável, não existe culpa, não existe cobrança desnecessária, não existe manipulação. As pessoas, elas conseguem ter vidas juntas e paralelas ao mesmo tempo, sem que haja confusão dentro de casa, entende? Então, assim, ou até mesmo se for um namoro, não é aquela coisa pesada, aquela pessoa que te encontra num relacionamento onde você está apenas namorando. E aí cada um vai para suas casas e não sentem falta um do outro. Ou sentem falta das brigas, sentem falta das dificuldades. Isso também é doentio. Então, para se estabelecer um relacionamento saudável, eu preciso... A primeira coisa, eu preciso confiar no outro a ponto de me desligar dele, ele ter a vida dele e eu ter a minha. Essa é uma coisa importante, que eu gosto muito de falar no consultório. Outra coisa, um relacionamento saudável, ele exige maturidade. Maturidade. Então, assim, não podemos nos envolver com pessoas que estejam ainda imaturas emocionalmente. Entende? Eu preciso me desligar daquilo que me conecta ao meu passado, aos meus pais, à minha família, para que seja saudável essa relação aqui. Somos dois e nós dois vamos fazer esse relacionamento acontecer, tá? Outra coisa importante dentro de um relacionamento saudável, cumplicidade. Então, a gente fala muito, meu marido fala, a gente é um time aqui. Então, todo mundo vai jogar no mesmo time. São pessoas diferentes, com histórias diferentes, mas que se conectaram e encontraram um objetivo comum. Um propósito em comum. Um propósito, um objetivo de vida e querem seguir juntas, nós precisamos ser cúmplices. Então, assim, um relacionamento sem cumplicidade, ele
tá fadado ao fracasso. Temos que ser cúmplices porque às vezes um diz uma coisa, outro diz outra, pensam de maneiras diferentes e aí ninguém vai para lado nenhum. Então não significa que as pessoas nesse relacionamento sejam iguais, mas elas primeiro precisam aprender a respeitar, sabe, a opinião uma da outra. Do... O relacionamento saudável, alguns dizem que a base é o respeito. Eu digo que a base é a comunicação. Entende? Porque quando eu entendo o que o outro está me comunicando, eu aprendo a respeitar o que ele está me dizendo. E às vezes é tão difícil a gente dizer aquilo que não nos faz bem. É verdade. Por isso, a gente precisa aprender a se comunicar. Eu sempre digo isso, que 100% ali no relacionamento, 99% é a comunicação. Então, a maneira que eu passo, a maneira que eu explico, a maneira que eu direciono. Então, assim, não é possível um relacionamento ser saudável se não há conversa. E se essa conversa não é adequada. Então, existem vários tipos de comunicação. Eu tenho a comunicação passiva, que é isso que você disse. Eu não consigo dizer exatamente o que eu gostaria de dizer. E aí, eu vou guardando. Isso é ruim, porque no futuro isso pode trazer problema. Vem como uma bola de neve. Vai crescendo. E aí, às vezes, um motivo bobo, como uma escova de dentes fora do lugar, já é motivo para o rompimento. Porque algumas coisas não foram ditas. E tem a comunicação agressiva, que é o que a gente mais vê nos relacionamentos. O outro, querendo impor a opinião. E aí, o que eu disse? Temos que respeitar. Então, a gente primeiro precisa ouvir o que o outro está comunicando e depois respeitar a individualidade do outro. E juntos tentarmos fazer daquilo um só. Uma coisa só. Então, a comunicação agressiva, as pessoas não se ouvem. Porque são duas pessoas gritando ou uma pessoa da relação impondo a sua vontade, o outro acaba ficando em casa, parado, olhando e não fala nada. E também, de novo, ninguém vai para canto nenhum. Já a comunicação, que é a mais adequada, é aquela assertiva. Onde todo mundo coloca a sua opinião. Todo mundo diz o que sente e o que pensa. Porque um relacionamento saudável, nós temos que aprender a dizer o que a gente sente. A gente precisa aprender a dizer o que a gente está sentindo. E não é somente baseado naquele momento. Precisa aprender a fazer uma reflexão daquele momento em que você está vivendo, para depois você passar a informação para o outro. Então, mais vale não falar na hora. Segura. Aconteceu um determinado fato, aquilo não te fez bem. Absorve isso, digere, entende. Elabora e aí conversa. Dentro de você. E aí sim, bom, então agora vamos conversar. E agora nós vamos conversar. Porque aí você consegue também ter as suas justificativas. A sua voz é ouvida. Não é? E a voz do outro não soa para você como um ruído. Então, quando há falha na comunicação, há um ruído. Então, as coisas não chegam. O que é comunicação? Sou eu passar para você, você receber e você me devolver. Se eu estou gritando com você, ou se eu não estou dizendo para você o que eu realmente sinto e penso, você não vai entender o que eu quero. Por isso que é importante ter esse momento de reflexão. Olha, eu não estou bem. Eu preciso entender primeiro o que está acontecendo dentro de mim, elaborar, refletir sobre isso. E aí sim, agora sim eu estou pronta pra gente sentar e conversar. Então vamos conversar e vamos tentar resolver. Gente, isso é relacionamento saudável. É um escutar o outro, um respeitar a opinião do outro, respeitar o espaço do outro, o tempo. Os homens são diferentes das mulheres. Sim. Temos comportamentos extremamente diferentes. Opostos. Então, ao mesmo tempo em que nós fazemos várias coisas ao mesmo tempo, os homens não. Eles precisam de um tempo para elaborar e aí sim decidir o que vai fazer primeiro. E aí depois que ele faz essa função, ele determina o que ele vai fazer, e aí depois ele vai e faz outra coisa. Depois ele vai e faz outra coisa, enquanto você fez 3. Mulheres impacientes, prestem bastante atenção nestas falas aqui da Ellen Tavares. Que é sobre entender o comportamento do outro. Exatamente. Então, muitas vezes, eu ensino para as minhas alunas, eu sou docente de psicologia também, e eu ensino que não adianta elas quererem que os seus companheiros, os seus esposos façam tudo o que elas fazem ao mesmo tempo, porque neurologicamente nós funcionamos de um jeito diferente dos homens. Então, o homem, ele precisa de um tempo para ele administrar o que ele vai fazer primeiro. As mulheres não, nós fazemos primeiro
tudo ao mesmo tempo, não é? Tudo ao mesmo tempo. Não Então, economizamos, não. não economizamos. Por isso que no final do dia a gente tá exausta, porque a gente faz um monte de coisa ao mesmo tempo. E o homem, ele se priva um pouco. Então, às vezes, no relacionamento isso fica desigual, parece que a mulher tá fazendo muito. Na verdade, ela tá colocando em prática aquilo que ela aprendeu desde pequenininha. As mulheres são assim. Nós aprendemos desde cedo a fazer tudo ao mesmo tempo. Os meninos não. Eles, com o tempo, eles aprenderam a arrumar o quarto. Alguns até hoje não são casados, não aprenderam a ajudar a esposa em casa. A gente, desde pequenininha, a gente tem tarefa. Então, é importante que nós, como mulheres, também aprendamos a entender o tempo de cada um. Exato. E aí também vamos ajudar os homens, olhar um pouquinho também para o lado deles, porque tem determinadas situações que nós somos extremamente emotivas. Muito. E os homens são muito mais frios e práticos. Muito. Nossa, é muito verdade. Racional, né? Racionais. Os homens, eles são extremamente racionais, né? Então, enquanto você está se preocupando em sentir, em chorar e gritar... Invalidar ali a sua emoção, não exatamente. engolir. E dizer como está se sentindo, o homem, ele tá ali pensando de maneira racional. Vamos resolver. É, exato. Então, e prático, né? Os homens geralmente são práticos. Não, tem uma coisa para resolver, então vamos resolver. Não, mas aí a mulher vai dizer, não, mas isso implica uma série de questões. Não, os homens, eles não enxergam da mesma maneira que a gente. Exato. Então, assim, é importante a gente entender que como somos mais emotivas, eu acredito que se faz mais necessário, então, ter tempo de cuidado, de saúde mental. Então, assim, para eu estar numa relação saudável, eu preciso cuidar da minha saúde mental também. Isso é importantíssimo. Se nós sabemos que somos extremamente emocionais, emotivas e carregamos uma história, então vamos cuidar da nossa saúde mental? Ellen, mas eu não quero fazer terapia. Eu falei, né, do preconceito que ainda existe. Então tá, então você já tirou momentos de um detox mental, então? De você refletir sobre como você tem feito as coisas, as tuas escolhas dentro do seu relacionamento. Você parou pra pensar que mesmo sem fazer terapia, se você olhar pra sua história, você tá vendo que você tá repetindo um ciclo? Isso acontece muito. Você tá repetindo tudo o que aconteceu com a sua mãe, com a sua avó, com a sua bisavó. Então, é muito importante que a gente primeiro olhe pra gente mesmo. Sempre falo isso. Você vai entrar num relacionamento? Então, você tá bem pra entrar num relacionamento? Porque se você não está bem, não tem como, porque você vai cobrar do outro coisas que ele não pode te dar. Isso é um fato. Por isso, gente, é importante da gente olhar para si, da gente se conhecer para então se abrir para um relacionamento. Exato. E olha só, falando aqui sobre os pilares, nós temos o depoimento da produtora do Saboroso, Audrey Correia, que compartilha com a gente qual é o segredo do relacionamento dela. Vamos conferir. Boa tarde, Dani. Boa tarde a todos do Consulta ao Doutor. Meu nome é Audrey, estou aqui para dividir um pouco da minha história e contar para vocês qual é o segredo do meu relacionamento. Eu estou com o Mike, já tem 8 anos, casados há 2. O segredo do nosso relacionamento sempre foi e é a parceria. Nós somos muito parceiros, desde as pequenas coisas no dia a dia até as grandes coisas. Eu acho fundamental estar junto, apoiar, ser parceiro, tanto nas horas boas quanto nas horas ruins. Isso parece muito clichê, mas na verdade isso faz com que a nossa união esteja cada vez mais firme, cada vez mais forte. Acredito que isso é um diferencial no nosso relacionamento, os dois se apoiarem, estarem sempre juntos e as tomadas de decisões também partirem dos dois. Então é isso, um pouquinho do meu relato, do meu segredo, do meu relacionamento, do meu casamento. Espero poder contribuir com o programa. Um grande beijo. Tchau! Contribuiu e muito, Audrey. Muito obrigada por contar pra gente a importância da parceria. Não é, Ellen? Isso. Ela falou parceria, né? Cumplicidade. Então, se você tem um parceiro que é, de fato, alguém que está do seu lado, ela disse, né, de passar junto, todos os momentos, eles passam juntos as dificuldades, as partes boas. Se não há cumplicidade, parceria no relacionamento, esse relacionamento não dura. Porque, olha, ela está há 8 anos com o parceiro dela.
Há 2 anos ela tá casada. Exato. Então significa que ela tá namorando, ela namorou aí uns 6 anos com ele. Perceba que durante 8 anos, muitas coisas podem acontecer no relacionamento. Muitas. Não é? Então, assim, olhando pra minha história um pouco, eu sou casada há 16 anos, vai fazer 16 anos, e nós passamos por enfermidades, nós passamos por doenças, por problemas financeiros. Problemas financeiros interferem demais na vida saudável do casal. Demais. Por isso que é muito importante a conversa, a parceria, como ela falou. Então, assim, se vocês não estão cúmplices juntos, alinhados, com o mesmo propósito, como você falou, fica difícil. Porque as tempestades no relacionamento, elas chegam. As tempestades, elas acontecem. Então, qual é o segredo de passar pelas tempestades e ainda manter um relacionamento saudável? Tá aberta a comunicação, um escutar o outro. A parceria, eu acho que é fundamental. Acho que é tão importante a gente ser parceiro um do outro, passar pelas dificuldades juntos, assim como pelas alegrias, sermos cúmplices. Então, muitas vezes, quando esse relacionamento já tem filhos, eu falo muito isso. Os filhos, eles percebem quem é o pai que tende a ser mais bonzinho. Eles sabem quem é essa pessoa. Mas o discurso tem que ser o mesmo dos dois. Tem que estar ali Alinhado, juntinho. Posso não concordar, mas ali na intimidade, depois você senta e conversa com o seu parceiro ou com a parceira. Mas a ideia dos dois é que os dois coloquem em prática tudo aquilo que eles estão ensinando para os filhos e que os dois vão juntos ali, para o mesmo lugar. Porque se os filhos percebem que tem um que fala uma coisa e o outro fala outra, eles tendem a manipular, eles são muito Eles já sabem aonde que eles vão conseguir o que eles precisam. Eles sabem, E você estava falando sobre passar por dificuldades. As dificuldades, eu imagino que elas também fortaleçam, não é? Muito, muito. Não há relacionamento maduro sem dificuldade, né? Falei de maturidade. Então, assim, todo casamento passa por altos e baixos, tá? Todo casamento passa por dificuldade, sei lá, um desemprego pode acontecer. Um dos cônjuges estar disponível no mercado, né? Que eu não falo desemprego, eu falo que está disponível no mercado. Sim. Isso abala as estruturas da família, mas isso também fortalece. Porque, na verdade, quando esse casal se une e olha para dentro desse relacionamento e entende que eles são um só, não tem essa coisa da parte financeira ser de um ou de outro. Não, se o esposo, ele nesse momento, ele está disponível no mercado e a esposa que neste momento vai precisar encarar todos os desafios financeiros, isso só vai trazer benefícios para esse casamento, porque vai amadurecer essas pessoas, entende? Então, assim, um casamento que passa por uma situação de doença, uma doença grave, onde precisa comprar remédio, precisa de dinheiro, precisa passar por tanta coisa, por tantas lágrimas. Os desafios psicológicos, Gente, é muito desafiador. Mas eu encaro isso como algo que nos leva a um outro nível no relacionamento. Não traz só maturidade, mas também traz a certeza de que essa pessoa que você escolheu para estar do seu lado, de fato, definitivamente foi escolhida de uma maneira muito correta. É como se nesses momentos tudo aquilo passasse a fazer ainda mais sentido. E a gente está aqui falando, pessoal, sobre desafios que são extremamente comuns em qualquer relacionamento duradouro, casamento e tudo mais. Sim. Mas eu queria trazer aqui para o nosso bate-papo situações que caracterizam um relacionamento tóxico. Que são situações bastante desafiadoras e que aí é um tipo de relacionamento que muitas vezes a gente precisa ficar atento e definir se ele realmente faz bem pra gente. É verdade. Infelizmente, os consultórios estão lotados, né, de pessoas que precisam de ajuda nos relacionamentos, tá? Tanto casais como pessoas que estão procurando terapia individual. Infelizmente, esse número tem crescido muito. Cada vez mais, aqui no Brasil. Então, uma coisa que é importante a gente falar, a primeira coisa eu vi na enquete agora no comecinho, que tem vários tópicos. Todos eles são importantes. Todos eles são difíceis de identificar. Então, assim, é difícil procurar ajuda. É difícil identificar que você está numa relação tóxica. Muitas vezes você não entende por que você está nessa relação tóxica, mesmo percebendo. Alguém precisa te dizer, né? Então, assim, todos os tópicos são importantes ali. Todos são 100%, tá? Mas como que eu vou identificar isso? Primeira coisa que eu pergunto, você tá feliz?
Eu sempre pergunto. Primeira coisa que eu pergunto para alguém que chega para mim e fala do relacionamento, fala como estão as coisas em casa, se relacionando, até mesmo na família. Você tá feliz nesse momento? Aí é o primeiro passo. E aí a pessoa olha para mim e ela olha para ela mesma. É muito interessante esse processo. E a pessoa olha para ela mesma e diz: não. Então essa é a primeira coisa. Agora, como que eu vou identificar? Um exemplo. Quando eu estou longe dessa pessoa e eu me sinto melhor. Olha isso, gente. Primeiro sinal. Tá. Eu tenho uma paciente, tem um caso que a pessoa falou pra mim: Ellen, quando eu estou longe dele, eu me sinto muito melhor. Eu me sinto voltando pra mim mesma. Eu me sinto sendo eu mesma. Posso ser eu. Exato. Porque quando eu estou do lado dessa pessoa, eu tenho que fingir que eu sou alguém que eu não sou. Eu tenho que dizer pra ele que eu gosto de coisas que eu não gosto. Eu tenho que fazer coisas que eu não quero fazer. Então, quando eu estou sozinha, sei lá, tô numa viagem ou eu estou passando por um momento no trabalho, se eu fico o dia inteiro trabalhando, eu consigo lembrar que eu sou eu e aí eu consigo ser quem eu sou, eu consigo rir, eu consigo conversar, eu me sinto mais feliz. Quando eu lembro que eu volto pra casa, esse é um exemplo real. Quando eu volto pra casa e eu lembro que eu tenho aquela pessoa ali, eu já fico triste e aí eu me sinto deprimida. Porque eu percebo que tudo aquilo que eu conquistei no dia de felicidade, de trabalho e tudo mais, até a conexão comigo mesmo, é tão séria essa questão do tóxico, porque as pessoas dizem pra mim que elas esquecem de ser quem elas são. Então, um relacionamento tóxico faz uma das partes ou as partes se transformarem em pessoas que elas nunca gostariam de ser. Elas acabam se perdendo delas mesmas. É como uma estrada onde você vê um carro se afastando e só o seu fica aqui. Então, você vê que o carro da frente está se afastando e o seu não está indo. Então, uma relação tóxica ela é caracterizada por momentos onde você vê que um está caminhando e o outro não. É fácil identificar. Então, um casamento onde um está caminhando, um está prosperando. Não existe isso de somente um prosperar no relacionamento. Ambos prosperam. Precisam prosperar. Por que é tão difícil as pessoas que estão inseridas nesses relacionamentos perceberem? Geralmente, esse toque vem de fora, vem de familiares, de amigos. Dificilmente a pessoa percebe, tá? E aí, nós entramos num ciclo que eu digo que é uma repetição. Tá? Se essa mulher ou esse homem for buscar na família, ele vai identificar, ou ela vai identificar, que o relacionamento dos pais foi igual. Do relacionamento dos idosos, dos idosos que são os avós, os bisavós e as pessoas que fazem parte do ciclo, os tios. Se ele procurar na família, ele vai identificar que muitas pessoas têm um relacionamento semelhante ao que ele tem hoje. O que acontece? Existe uma coisa que nós trazemos da nossa infância, que é o ambiente que é saudável, tá? Falando de relacionamento saudável, nós temos, quando a gente cresce, dentro do nosso lar, nós temos um ambiente suficientemente bom, que não é perfeito. Ele é suficientemente bom, que nos dá sustento, nos dá amparo, nos dá acolhimento. E é nosso porto seguro. É o nosso porto seguro. É aquele lugar que você quer voltar? Aquele lugar que é gostoso lembrar? Pois é, muitas vezes esse ambiente não foi suficiente para você. Não foi suficientemente bom, não te sustentou o suficiente. Mas é um lugar familiar. Então, quando a gente cresce, a gente tem uma tendência a repetir isso. Exemplo, Olha que interessante, lares gente. de pais alcoólatras, usuários de drogas, né? Mães que tiveram bebês muito cedo e aí não tiveram condições de se dedicar efetivamente a esses bebês. Então, assim, quando essa pessoa, esse indivíduo, ele cresce, ele vai buscar de maneira inconsciente um relacionamento semelhante ao que ele via em casa. Então, muitos dos casos dos meus pacientes, eles relatam para mim hoje o que acontecia na vida deles na infância. Mesmo identificando, sabendo que aquilo não era bom, que aquilo não era bacana, que aquilo não era certo, é como se a gente voltasse sem querer. Sem querer. Então, muitas alunas falam para mim, e aí elas me perguntam as coisas, e elas falam: Pro, eu sou a minha mãe. Pro, eu tô repetindo o que minha mãe
fez. E os pacientes dizem a mesma coisa. E é muito real isso que eu estou dizendo. Então, assim, a pessoa, ela percebe que ela está num relacionamento tóxico. Ela percebe que ela está voltando para o mesmo ciclo. Ela percebe que aquilo está machucando ela, que ela está triste, que ela está emocionalmente afetada, mas ela não consegue sair. Por quê? Porque isso é muito familiar. Muito familiar. Se ela cresceu num ambiente onde havia violência, e o pai chegava em casa alcoolizado, e aí tinha uma série de abusos dentro desse ambiente familiar. E ela diz, quando eu crescer, os meus relacionamentos serão totalmente diferentes. Eu não quero ser como a minha mãe. Mas de maneira inconsciente, Doce ilusão. Porque é inconsciente. Ela acaba buscando esses relacionamentos Um padrão. Vira um padrão, um ciclo. Quando que ela vai quebrar esse ciclo? Não é quando ela percebe, é quando ela entende que aquilo não é mais suficiente para ela. Porque lembra que eu falei do ambiente suficientemente bom? Quando ela era criança, aquele ambiente não foi suficiente. Então ela acha, entrando na enquete, ela acha que é aquilo que ela merece. Ela diz para mim, Ellen, essa foi a única forma de amor que eu encontrei. Esse marido abusivo, esse marido violento, alcoólatra. E aí eu digo, por que você está repetindo o mesmo ciclo da sua mãe? Repetindo o mesmo ciclo da sua avó? E elas dizem, eu não consigo sair. Porque elas não acham que são merecedoras daquilo que é melhor. Existe uma questão aí na nossa infância de achar que não merecemos o que é melhor. Crescemos com crenças de desvalor, que eu não me sinto valorizada, então eu acho que eu não mereço nada. E aí precisa ter um trabalho terapêutico bastante intenso, de autoestima, de mostrar para essa pessoa que ela consegue sim, e aí sim a chave vira, mas é um processo. E olha só, gente, existem determinados comportamentos que muitas vezes se camuflam de cuidados. Ah, sim. Não tem? E a gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho, logo após o intervalo. Consulta ao doutor volta já já e eu já tô te esperando. Seja bem-vindo mais uma vez. Consulta ao Doutor está de volta e hoje estamos batendo um papo bastante profundo a respeito dos relacionamentos. Como identificar, pessoal, um relacionamento tóxico? Quais são os sinais de que estamos vivendo uma relação como essa? Porque muito se fala que é difícil a pessoa que está ali inserida naquele ambiente identificar o que está passando. Geralmente, esse toque, ele vem de algum familiar, de algum amigo. E aí, como identificar e como fazer para sair de tudo isso? O que é de fato um relacionamento saudável? A busca aí pela perfeição? Quais são os pilares? Quais são os parâmetros? Quais são aí os segredos dos relacionamentos que estão de fato dando certo? Será que é só parceria, respeito? Qual que é a importância de ter estes pilares ali segurando, sustentando esse relacionamento a que você está inserido? Isso daí é um bate-papo honesto que nós estamos propondo aqui hoje, por isso que eu convido você e quem você conhece que precisa ouvir e debater sobre isso. Estamos em transmissão ao vivo, pessoal, pelo site www.hittv.com.br. Já corre lá e compartilha o nosso link de transmissão, pois queremos chegar a quem precisa. Também te convido, é claro, a você trazer para a gente a sua história, trazer para a gente o seu questionamento, a sua dúvida pelo 0 Operadora 11 3337 5886. Caso você não queira se identificar, basta você sinalizar para a nossa produção que a gente vai tomar todo o cuidado, combinado? Temos a nossa clássica enquete acontecendo neste exato momento, ou melhor, em seus minutos finais, lá no nosso Instagram, @consulta ao Dr. Hit TV. Esse é o nosso endereço, esse é o nosso perfil. Diretor, coloca para a gente a nossa enquete na tela. Na sua opinião, o que é mais difícil em uma relação tóxica? Perceber que está vivendo uma, superar as consequências emocionais, acreditar que merece algo melhor ou sair de fato desta relação? Clica lá na alternativa que a gente vai trazer aqui caminhos, porque o bate-papo hoje está acontecendo com Ellen Tavares, a nossa psicóloga que está aqui compartilhando com a gente toda a sua sabedoria. Muito obrigada por estar mais uma vez aqui no Consulta ao Doutor. Eu que agradeço. É um prazer, uma honra estar aqui. E olha só, pessoal, antes de sair para o intervalo, a gente estava falando sobre determinadas situações que muitas vezes a gente vive, que elas estão veladas de cuidado e que daí torna ainda mais difícil identificar. Então, o que são situações tóxicas que a gente entende como amor e que não deveria? Que não é amor, né? Então, o que aparece no ranking de campeão é o ciúme.
exagerado, tá? Então, algumas pessoas disfarçam a história do ciúme e do controle, né? De controlar o que o outro faz, manipular o que o outro faz. E isso é chamado de cuidado e de amor. Não é, tá? Então, todo ciúme exagerado, ele tem um quê de problema. Toda manipulação, todo controle. Primeiro que pessoas extremamente controladoras vieram também de lares instáveis. Então, como nunca teve estabilidade, essa pessoa nunca soube o que é ser estável, ele não consegue controlar o ambiente que ele tá, ele tenta controlar as pessoas. Isso acontece muito nos relacionamentos e é perigoso. E é muito perigoso você imaginar que aquela pessoa, ela passe o dia inteiro questionando. Mas o que o outro está fazendo? Será que ele está fazendo algo contra mim? Será que ele está arquitetando? Não é? Isso. Com quem que será que ele está falando agora? Ah, atendeu um telefone no celular. A gente que trabalha muito atendendo pessoas, que falamos com muitas pessoas. Se você está se relacionando com uma pessoa que é extremamente ciumenta e tóxica e quer manipular tudo que você faz, isso é muito difícil para essa pessoa. É praticamente uma violência. É uma violência para quem está passando por isso, quem está se sentindo manipulado, aquele que está sofrendo com a relação que o outro é extremamente ciumento. E aquele que também é ciumento, ele também está sendo vítima dele mesmo, entende? De algo que ele não pode controlar. E é realmente preocupante. Por exemplo, um exemplo clássico. Então, as pessoas, elas não ainda estão casadas, digamos que seja um relacionamento, um noivado, um namoro. E aí, esse casal, eles combinam de se falar todos os dias às 18 horas. E aí, se uma das partes não atende o telefone às 18h10, até às 18h15, já é motivo dessa pessoa não aguentar e ir até. Tudo isso que eu tô trazendo aqui são coisas reais, tá? São fatos que fatos que realmente acontecem. Então, a falta de controle do outro é tão grande que ele precisa... E aí ele diz que isso é amor. Não, eu estava muito preocupada, eu te amo tanto que eu preciso até mesmo manipular o seu tempo. Eu te amo tanto que eu preciso controlar o que você faz. Eu te amo tanto que eu preciso controlar com quem você está falando. Isso não é amor. Isso se chama relacionamento tóxico. Isso é doentio e é violento. Então, é muito importante que a gente perceba quais são os sinais, entende? Aquilo que não te cai bem. Eu sempre digo, o bom senso sempre cabe aqui. A intuição, aquela velha intuição, ela funciona aqui. Às vezes a gente não quer acreditar nessa intuição, mas é importante. Isso, aquela sensação, eu sempre falo, sabe aquela sensação? Existe uma sensação dentro da gente. É essa sensação que está gritando de que tem algo que não está certo. E aí você precisa ir aprendendo a se desvencilhar disso. Não é fácil, porque você acha que é isso que você merece. E, como eu falei no bloco anterior, às vezes, essa pessoa nunca se sentiu verdadeiramente amada. E aí vem alguém e traz esse formato de amor e ela acredita que essa é a verdadeira expressão de amor que alguém pode fazer por ela. E você acha que isso tem a ver com uma dependência emocional ou o medo da solidão? Os dois, né? Os dois. Principalmente a dependência, tá? Dependência emocional também. Tem lotados consultórios. E essa aí é mais difícil de identificar. Tá. Então, assim, o sujeito que ele é dependente emocionalmente do outro, ele não acha que ele pode viver sem o outro. Percebe como é profundo? Ele acha que ele não pode sobreviver. Se eu não estiver me relacionando com essa pessoa, eu vou morrer. Se eu não estiver com essa pessoa, eu vou dar fim à minha vida. Isso é muito sério, né? Então, assim, às vezes chegam nos consultórios tentativas de suicídios reais. Porque o outro disse que ia embora e foi. E aí, numa tentativa de trazer essa pessoa de volta, esse paciente ou essa paciente tenta ir contra a própria vida. Isso é um alerta, né? De que a gente precisa ficar atento. Por que que a dependência emocional ela é criada? Porque, de novo, a pessoa ela se sentiu tão sozinha e tão desamparada na infância que ela acha que quando aparecer alguém vai salvar a vida dela, né? E aí ela acaba se transformando nessa criatura dependente, nessa pessoa melancólica, que traz tristeza para o relacionamento, porque a dependência emocional, ela traz consequências. Ela não traz só o fato desse lance da coisa ser tóxica. Traz tristeza para o relacionamento, traz depressão para ambas as partes, ansiedade. As pessoas chegam a adoecer
É como se em um determinado ponto um adoecesse o outro, né? Exato, exatamente. Aquela história de codependência, eu costumo dizer que as pessoas se juntam com propósitos iguais, né? Então, assim, às vezes a pessoa veio de um lar extremamente instável ou o outro também veio de um lar totalmente instável. Esses dois se encontraram, se conectaram, estão ali vivendo esse processo doentio. E aí buscando no outro formas de tentar resolver as suas Validar tudo questões. isso? Exatamente. Então, às vezes, esse encontro, ele é catastrófico, porque ninguém cuidou. Ninguém cuidou. Simplesmente se encontraram e se uniram nesse propósito. E ambos são tristes, um depende do outro. Essa relação de ciumeira, sabe? Você vê que um casal é extremamente tóxico quando um não pode sair de perto do outro. E aí já cria-se esse cenário de ciúme, de abandono. Entende? Então, muitos de nós trazemos da nossa infância essa questão do abandono e aí a gente acaba jogando isso no nosso relacionamento e faz com que a gente entenda que o nosso relacionamento, que deveria ser maduro e adulto, seja uma repetição da história dos nossos pais. O tal do padrão. Temos aqui uma perguntinha da nossa audiência, da Vanessa de Campinas. Vanessa, seja muito bem-vinda à sua consulta. Estou num relacionamento há 2 anos e percebo que tudo que faço é motivo de crítica. Me sinto culpado o tempo todo, mesmo quando não fiz nada errado. Isso pode ser considerado um relacionamento tóxico? Sim. Primeiro que as críticas, se elas são benéficas e fazem você prosperar e progredir, ok. Agora, se você está recebendo críticas e essas críticas fazem você ficar parada no mesmo lugar, ao invés de avançar, tem alguma coisa errada aí. Entende? Então, toda vez que a gente recebe uma crítica, e as pessoas gostam de dizer que é construtivo, nem sempre aquilo constrói. Por que as pessoas falam dessa coisa construtiva? A minha crítica é construtiva. Nem sempre. Porque, na verdade, a crítica ela precisa vir para, de fato, construir algo em mim a ponto de me fazer avançar. Essa é a crítica construtiva. Agora, quando eu recebo uma crítica o tempo inteiro de que aquilo que eu estou fazendo não é o que o outro acredita que seja bom, então isso, a partir desse momento em que eu percebo que isso me cai como aquela sensação, que eu sempre digo, aquela intuição. Gatilho. Isso, os gatilhos, né? Que nos levam para as nossas histórias, muitas vezes. Então, muitas vezes, essa menina, a Vanessa, cresceu ouvindo críticas da família, se sentia muito crítica com ela mesma, passou por uma adolescência onde... Porque o momento da adolescência é um momento de bastante dificuldade emocional, física, muitas mudanças. E aí foi para a juventude e aí finalmente se relacionou com alguém. Então, de certa forma, ela também, em alguns casos, não conseguiu fazer as pazes com ela mesma. Porque às vezes essa crítica ela é interna. Ela é nossa. Por mais que você já viu pessoas que fazem, trabalham, estudam e prosperam na vida, mas mesmo assim não estão felizes. São pessoas extremamente críticas com elas mesmas. Essas pessoas tendem... Sempre buscando uma perfeição. Sempre, sempre. Sendo que o perfeito aqui, ele não existe. Ele não existe. Existe o suficientemente bom, que é capaz de te sustentar. Mas o perfeito não tem. O perfeito também não é capaz de nos sustentar, entende? Então, quando eu entro num relacionamento onde o tempo todo eu me sinto criticada... Isso vai me adoecer conforme o tempo for passando. A tendência é adoecer. E continuar com essa autoestima lá embaixo, né? Com aquela visão de si mesma de não consegue prosperar, com aquela visão de que não consegue ser feliz, de que não dá certo em nada, nem nos seus relacionamentos, nem no trabalho, nem na faculdade. Então, é importante você detectar. Se eu estou num relacionamento onde o tempo todo eu me sinto criticada e isso não constrói em mim, não edifica, não tem por que eu estar nesse relacionamento ainda. E por falar em edificar, pessoal, a gente recebeu aqui também o relato da pastora Mirtes Bernardes, compartilhando com a gente um pouquinho sobre o que ela considera extremamente essencial. Vamos conferir juntos, pessoal, esse momento de sabedoria. Olá, pessoa incrível, audiência maravilhosa do programa Consulta ao Doutor. Que prazer estar aqui com você, falar aí sobre relacionamento conjugal.
E o que eu posso dizer é que o princípio da sabedoria para se levar qualquer relacionamento avante é ter temor de Deus. Aliás, isso é uma verdade bíblica. A sabedoria que Deus dá nos faz ser tolerante, nos faz ser compreensivo, nos faz ser corajosos em desafios. Afinal de contas, nenhum ser humano é perfeito. E aí nós aprendemos com essa sabedoria dada por Deus a suportar dificuldades, a vencer desafios e a continuar junto. Isso me lembra uma passagem bíblica que diz que é melhor serem dois do que um, porque quando um estiver caído, o outro vai e levanta. Quando um estiver com frio, o outro vai e aquece. É melhor serem dois, porque tem melhor paga o seu trabalho. Ou seja, tudo aquilo que é feito no relacionamento conjugal, ele traz benefício para ambos. A paz no lar, a relação familiar saudável, ela abençoa a todos. E para que tudo isso seja alcançado, precisamos dessa sabedoria vinda com o temor de Deus. Temor de Deus não é medo de Deus. Deus não é aquele ser que está pronto a castigar e a punir. Deus é amor e Ele é quem faz no casal ter um amor mais forte que a morte. Eu creio que o amor é para sempre. Já vou para 39 anos de casada e é como eu disse, o ser humano ele tem fraquezas, ele tem imperfeições, ele é tomado por teimosias e o amor que Deus gera no coração do casal é aquele amor que vence todas as coisas, que é mais forte, que as muitas águas não podem apagar. Então, se tem algo que dá certo num relacionamento, seja o conjugal ou até outro relacionamento familiar, de trabalho, de amigos, relacionamentos fraternos, quando se tem o temor de Deus, se tem a sabedoria para levá-los para sempre, para frente e com certeza dá resultado. Nós passamos a ter uma família abençoada, estruturada, pronta para vencer qualquer batalha. Fica aqui o meu abraço em nome de Jesus. Muito obrigada, pastora Mirtes, por essas palavras. Quem quiser conhecer mais a respeito do trabalho da pastora Mirtes, basta acessar o YouTube Mirtes Bernardes, da forma como está aparecendo aqui na nossa tela. Muita sabedoria compartilhada com a gente, não foi? 39 anos de casada, né? 39. Muito tempo, né? Quase 40 anos compartilhando a vida com outra pessoa. E aí eu fico pensando... Isso é tão raro hoje em dia, não é? Não tem, quase, né? Fiquei pensando enquanto ela falava, pensa quantas coisas esse casamento passou. Não é verdade? Com certeza. Não é? Quantas coisas, quantos desafios que enfrentaram. Porque nós acreditamos que quando nós temos uma fé estabelecida, muitos acreditam que não vai passar por adversidade, né? Claro que vai. E a gente passa, não é verdade? Então, assim, um casamento como de provação, não é? Sim, para fortalecer, não é? Para deixar a sua fé um pouco mais ali validada, para você mostrar o quanto você acredita em Deus e seja no que você... Eu sempre falo que quando você está passando por uma dificuldade no casamento ou em qualquer outro lugar, se você tem a sua fé formada e forjada ali, você não vai ser impedido de passar, mas você vai passar com muito mais leveza. Com força, né? Vem uma força que não é tua. Entende? Por mais que sejamos fortes, não é sua. Você percebe que é uma força que vem de outro lugar. Então, é uma força sobrenatural. Então, quando nós estamos firmados nessa rocha, as tempestades, elas virão, o seu barco vai ficar um pouco ali balançando, mas as dificuldades não vão te atropelar. Mas vai ficar entende? de pé o seu barquinho. Vai ficar. Então, assim, as dificuldades, elas vêm exatamente para que a gente seja forjado, o nosso caráter seja forjado, que a gente aprenda a depender mais de Deus e não da gente mesmo. A gente estava falando de dependência emocional, né? Então, por que a gente não pega essa dependência toda e coloca em Deus? Aprende a depender um pouco mais de Deus, até mesmo para que a sua vida
transcorra de um jeito mais leve. Então, eu concordo 100% com tudo que ela falou. Eu fiquei pensando em quanta coisa já aconteceu, né, nesse casamento. Ela que é uma pastora, então, imagina quantas coisas ela precisa administrar durante um dia. Exato. Não é verdade? O quanto ela precisa cuidar do esposo, da casa, dos filhos, dos netos, se tiver, e ainda da congregação, do trabalho que ela faz. Exato. Tudo isso precisa de muita coragem, mas também precisa de muita fé para seguir em frente. É muito temor, muito temor. Muito maravilhoso. Muito obrigada, viu, pastora Mirtes? E olha só, a gente estava aqui falando muito sobre o outro. Sim. E a importância da gente olhar para si. E queria entender um pouco mais o que é a responsabilidade afetiva. Perfeito, perfeito. Primeira coisa de novo, você, ninguém que está aqui tem condições de entrar no relacionamento em algumas situações. Primeiro, se não estiver saudável emocionalmente. Então, olhando para si, você precisa fazer essa pergunta. Será que eu estou bem para me associar a outra pessoa? Para ter parceria e cumplicidade com outra pessoa? Esse é o primeiro passo. Eu tenho sim, a pessoa carrega os traumas, as dificuldades, as questões emocionais que todos nós carregamos. Ela tem cuidado disso, tem olhado para isso e tem consciência disso. Ok, então, digamos aí que nós estejamos de frente a um sujeito que entendeu que as questões emocionais dele estão sendo muito bem trabalhadas, que ele está muito bem resolvido, e aí ele decide se relacionar com alguém. Só que muitas vezes ele entra nesse relacionamento, mas não entra de verdade. Tá? Então, ele entende que ele tá bem emocionalmente, que ele tá tudo certo com ele, talvez já faça até uma terapia, já compreendeu as suas questões psicológicas, e aí se relaciona com alguém, mas lá no fundo, essa pessoa não está totalmente disponível para se relacionar. Tá? Então, essa semana mesmo eu falei disso no consultório. Então, assim, muitas pessoas se relacionam com outras que não estão disponíveis emocionalmente. E a responsabilidade... Isso, com certeza não vai dar certo. Não dá, porque quando dois entram e só um entra, não tem como. Não é? Isso funcionar na prática, no dia a dia, isso não funciona. Então, o que é a responsabilidade afetiva? Eu me responsabilizar e entender que eu estou passando para o outro a mensagem certa. Falei desde o começo da comunicação. Muitas vezes as pessoas elas se relacionam, mas uma das partes entende que ela não quer compromisso. Falando de maneira prática, ela não quer compromisso. Ela quer um relacionamento casual, ela quer encontrar e dar risada de vez em quando, estar junto de vez em quando. Um respiro ao longo do dia. Exatamente, isso, eu amei. Exatamente, um respiro ao longo do dia, um fim de semana agradável, mas não está pronto para partilhar de uma vida. Por isso que é importante ser racional. Muito, os homens, né? Eles são. Então, assim, é importante... puxar um pouquinho deles. Não é? Entender o que essa pessoa de fato quer. Então, quando eu entro num relacionamento, eu preciso mostrar pro outro que eu estou com ele e ele está comigo. E nós estamos juntos. Somos um só a partir desse momento. Mas e quando eu não me responsabilizo por aquilo que eu mostro? Então, muitas vezes, essa pessoa, ela tem encontros casuais, como você falou, um respiro, uma passeada, uma viagem, mas não é um compromisso. E aí, uma das partes se sente compromissada, quer estar junto e o outro não. Então, assim, e isso é uma coisa tão difícil de arrumar, porque muitas vezes a pessoa sabe que ela está num relacionamento onde o outro não se responsabilizou afetivamente. Mas mesmo assim ela quer, porque ela acha que é isso que ela merece. Entende? É difícil virar a chave. É sobre se valorizar, não é? Exato. Isso é muito importante. Vamos conferir, pessoal, o resultado da nossa enquete. Resultado na tela. Então vamos lá, a gente pediu a sua opinião sobre o que é mais difícil em uma relação tóxica. E a alternativa mais votada, sair da relação com 50% dos votos. É verdade. E aí, Ellen, como fazer para sair de uma relação? É a tal da valorização. Isso. Que a gente estava falando agora há pouco. Você precisa olhar para tudo aquilo de bom que você tem. Por favor, vamos trabalhar a sua autoestima. Vamos olhar tudo que você construiu até hoje, tudo que você fez até hoje.
a sua relação não precisa ser igual à relação dos teus pais, entende? Não precisa ser igual aos dos seus avós, que eram idosinhos e você via sua avó passando dificuldades em casa porque o seu avô batia ou fazia alguma coisa. Não, hoje você está num momento onde você pode olhar para você, primeiro, você pode buscar ajuda. Isso que eu ia falar, você não precisa enfrentar isso sozinha. É difícil. É difícil até alguém dizer pra você que você tá passando por isso sozinha, dificilmente você vai entender. Então, assim, o mais difícil apareceu ali, eu concordo. É sair deste relacionamento. E Como você que eu não vou fazer precisa do outro para ser feliz. Você pode ser feliz com você mesma. Você pode fazer uma viagem sozinha. Você pode trabalhar e ter o seu próprio sustento. Você pode, sim, se relacionar com outra pessoa desde que ele venha pra somar. Mas não que seja alguém que vai completar aquilo. As suas partes faltantes, não vai ser ninguém que vai preencher. Isso é algo que é entre você e Deus. Quando você se sentir completa em Deus, e aí chegar alguém que vai completar isso, te ajudar a seguir em frente, aí é legal. Então, assim, precisa de ajuda. Há casos que sozinha a pessoa não consegue. Muito obrigada, Ellen, por esse bate-papo. Vocês viram, não é, pessoal? Como foi riquíssima a nossa conversa. Espero que vocês tenham gostado aí do outro lado da telinha. Aproveita, claro, para deixar os contatos. Ellen Tavares, psicóloga maravilhosa. 0 operadora 11 979 81 9566. E ela também deixa à sua disposição o Instagram, psicóloga Ellen Tavares. Só corre lá, adiciona, já manda sua mensagem, que eu tenho certeza que ela vai ter o maior prazer em te responder mais uma vez. Muito obrigada, Ellen, pela parceria. E a gente continua se encontrando, não é, pessoal? Todos os dias, de segunda a sexta-feira, às 16 horas. Obrigada pela companhia. Até mais.